Vejam quanto custa um avião, um A320 ou 330 Neo. Vou-vos falar isso à frente. O Neilman comprou 50. Alterou uma encomenda de 12 para 50 destes. Recebeu 70 milhões logo na hora. Mas isso é muito pouco. Há muito mais a receber. Pedro Nuno Maserati entregou o caso ao TSIAP. Esta notícia que vem aqui ao meu lado é de outubro deste ano. Ora, os aviões não foram comprados a pronto. Foram comprados, por assim dizer, em leasing. Estão a ser pagos mensalmente ou anualmente. E, portanto, as comissões também não foram recebidas à cabeça. Ninguém é maluco. Estão a ser recebidas mensalmente ou anualmente. E o escândalo é simplesmente este. É um escândalo de centenas de milhões que alguém está a receber. Já recebeu uma parte e preparava-se para receber muito mais. Vejamos então o que disse José Gomes Ferreira de viva voz na SIC Notícias. Vou pô-lo aqui numa janelinha pequena do meu lado esquerdo para ver se a SIC não me derruba este vídeo. Há muitas perguntas que não têm resposta. Desde logo, quem é que sabia ou não sabia? E oficialmente é dito naquela nota conjunta que o Ministro da Tutela Operacional, portanto Pedro Nuno Santos, Infraestruturas não sabia, e o Ministro das Finanças não sabia. E por extensão o Primeiro-Ministro sem dizer que não sabia. É estranho, tanto o desconhecimento? É muito estranho, porque numa empresa daquelas, com processo de reestruturação profunda, declarada em situação económica difícil, que foi renovada agora, e o Ministro da Tutela não sabe que há uma administradora que, em relação à qual a Presidente não quer trabalhar com ela e há uma incompatibilidade e então negocia uma saída que é tão só de €500 mil. É impossível. Eu diria de Pedro Nuno Santos, das duas uma, ou é incompetente e não sabia, ou então sabia e está a faltar à verdade ou outra expressão que se quer usar. Ainda falta. O que eu quero dizer com isto é que desta vez, segundo percebi, as finanças não sabiam mesmo, nem o atual Ministro nem o anterior. Quando isto aconteceu, Fernando Medina não estava lá. Nem o anterior nem este terão sabido. E se a tutela operacional não disse à tutela financeira, isto é um problema grave, mas daqueles à séria. E, portanto, António Costa, se calhar, ainda começou só a série de problemas. Alguém tem que explicar e todos eles têm que ir ao Parlamento ou a algum fórum onde expliquem isto tudo. Alexandre Reis ficou estava de 2017 até 2020 com duas áreas muito importantes, que era o procurement, que em português quer dizer aprovisionamento. Aprovisionamento é uma área muito sensível nas empresas. É compras, grandes compras. Uhum. E estava também com o real estate, portanto, compra e venda de propriedades. E ela depois entra na Comissão Executiva liderada por Ramiro Sequeira e fica com o pelouro financeiro. Repara, financeiro. Tudo tem a ver com pagamentos e gestão de pagamentos e dívidas. Recursos humanos, processo de reestruturação. Compras, lá está o que estávamos a dizer, e IT mais digital. Ora... Mas o que é que, a conclusão é que consegues Eu não vou tirar conclusão nenhuma, mas estou a ligar os pontos. E a minha memória, eu gosto de cultivar a memória de longo prazo. Não foi há muitos meses que acabou uma auditoria às compras dos aviões. Repara nisto. Foi a meio do ano. Que foi anunciada agora, salvo erro, em outubro, novembro. E sabes o que é essa auditoria detectou? Detectou que os aviões comprados pela TAP, os pagamentos dos leasings, são, e agora a informação minha segura, 20% acima das condições de mercado. Estás a deixar iniciar, estou a deixar de que Alexandre Reis pode saber mais do que aquilo. Estou a deixar claramente dito que há gente na TAP que sabe muito mais do que nós suspeitamos. E esta saída ninguém consegue explicar. E a própria Alexandre Reis? Provavelmente. E os que vieram isso poderia ser uma forma de comprar o seu silêncio? Quem quiser pensar, pense o que quiser. Agora, que as datas são estas, que o fecho da auditoria é de cerca de 6 meses, meados do ano, e que, a altura em que saiu, e que a conclusão foi apresentada, ou melhor, foi referida genericamente pelo Ministro há cerca de 1 mês e meio, foi assim, e eu depois pus-me em campo, fui saber e percebi 20% a mais do que as condições de mercado pela compra de aviões. Terá tudo isto a ver umas coisas com as outras? Não sei. O que sei é que esta gente tem que ir toda ao Parlamento explicar o que anda a fazer. É isso que a oposição exige. José Gomes Ferreira, muito obrigada pela tua presença no Jornal da Noite. Depois, se quiseres, continuamos com muito mais Este é um tema para continuar. É exatamente isso. Para concluir, vamos ter dias, semanas, muito tempo para falar nestas coisas todas. Para explorar mais este tema. Muito obrigada pela tua presença. Ora, aqui está. Preto no branco. Mas querem mais? O mesmo José Gomes Ferreira já o tinha dito anteontem à noite,
completamente indignado, e aí até falou em luvas de 20% a 30%, num programa com mais comentadores, e isto, como digo, já anteontem, ninguém o quis ouvir. Portanto, meus caros, este é que é o verdadeiro problema, este é que é o verdadeiro iceberg, que é centenas de vezes maior do que os comentecos das televisões nos querem fazer crer. O problema não é o 500.000 da indemnização da senhora. Provavelmente deram-lhe aquilo para ela... Bom, ela percebeu o que estava a passar e tentaram calá-la. Não posso provar isto, mas é a minha intuição, a minha hipótese. O problema é centenas de vezes maior. Meus caros, cada A320 Neo custa 110 milhões de dólares. Cada A330 Neo custa 260 milhões. Isto fora os contratos de manutenção, não sei se há nem se há, mas fora esses contratos. Estamos a falar de compras num valor aproximado, porventura de 9 mil milhões de dólares. Ora, 20% acima disso são mais 1.800 milhões de dólares que Portugal está a pagar, vai pagar a mais à Airbus. Ora, esses 1.800 milhões de dólares que estamos a pagar a mais são para as luvas, amigos. Se não for na totalidade, será quase. Ora, 1.800 milhões de euros a dividir por 3, por 4, por 5 ou por 6, olha, até podem dividir isso por 10 e por 20, dá sempre muitos milhões a cada um. E este é que é o problema. Este é que é o iceberg na sua totalidade. O verdadeiro caso é este. Não é lá o 500 milhãozito da Alexandra, coitada da Alexandra, é os 1.800 milhões de dólares em luvas que nós estamos a pagar a mais e, portanto, isso é para ser restituído ao comprador ou, neste caso, ao pagador, que é o Estado português. Meus caros, este negócio faz com que o negócio dos submarinos inúteis, aqueles que compramos lá por 1.500 milhões de euros, lá o negócio do Portas, que gerou luvas de poucos milhões, pelos quais 3 ou 4 alemães os vendedores foram presos na Alemanha, mas em Portugal ninguém foi preso por corrupção, nada disso. Pois dizia eu, este negócio dos aviões faz com que o negócio dos submarinos seja uma brincadeira de crianças. Meus caros, estamos perante o maior caso de corrupção provavelmente da Europa. Eu não conheço outro. Eu digo provavelmente para não dizer de certeza absoluta. Nunca ninguém fez um negócio destes. Em lado nenhum. E tinha que ser o país mais pobre da Europa, com o povo mais desgraçado, que quase já passa fome. Mais de metade da população já não come aquilo que queria para se manter saudáveis. E é num país destes, num país socialista, ainda socialista, como este, que nós vemos estes negócios passarem-se à nossa frente e não há um comentador, tirando o chapéu a único, que é o Zé Gomes Ferreira, que venha falar neste que é realmente o verdadeiro problema que nós temos que resolver. Ou nós acabamos com estes pagamentos à Airbus, ou Portugal não tem a mínima hipótese. Porque os 3,2 mil milhões que já foram para a TAP, dos nossos impostos, já foram para o lixo. E agora temos mais estes 9 mil milhões e mais 1.800. Ninguém consegue, meus caros. Ninguém consegue pagar isto. Nem os Estados Unidos, quanto mais um país pobre e cada vez mais pobre como Portugal. Preparem-se, pois, porque grandes novidades vêm por aí. Estejam preparados, é hora de começarmos a mudar Portugal, a retirar todo este lixo que nos tem desgovernado e começar a pôr gente honesta a dirigir esta nação com quase 9 séculos de história. Não podem ser meia dúzia de socialeiros que em 40 anos destruam completamente tudo que os nossos antepassados demoraram 800 anos a construir. Socialismo caput. Meus caros, 2022 terminou, começa o 2023 e não começa muito bem para Portugal.
Diz o presidente que está no Brasil na tomada de posse de Lula, Drão, na representação de todos os portugueses. Bem, mas eu quero deixar já aqui claro que a mim ele não me representa. Eu não me sinto representado por Marcelo Rebelo de Sousa em lado nenhum, muito menos na tomada de posse de Lula, Drão. Ainda por cima, ao lado de José Sócrates e de Nicolás Maduro. Eu não sei realmente quem é que ele pensa que está a representar, mas como digo, ele não está a representar nem metade dos portugueses, de certeza absoluta. E esta é provavelmente a primeira grande confusão de Marcelo. Ele ainda não percebeu que as suas mais recentes tomadas de posição relativamente ao futuro deste desgoverno, ao futuro deste inacreditável primeiro-ministro, eu acho que é o último, não é o primeiro, eu acho que é o último, na melhor das hipóteses, protegendo declaradamente e sem sombra para dúvidas aquele que é provavelmente o pior primeiro-ministro da história recente portuguesa, pelo menos da democracia é de certeza absoluta, bem pior do que Santana Lopes, que no entanto não teve a sorte, não teve aquela estrelinha que tem Costa. Santana Lopes cometeu 3 recadas e foi posto na rua. Sampaio dissolveu o Parlamento, este já vai em 11, mais uma data de incompatibilidades e escândalos, mas infelizmente temos o Presidente da República que ainda consegue ser pior do que o próprio Costa. Como já disse em vários vídeos nós tivemos o azar cósmico de ter o pior Presidente da República juntamente com o pior Primeiro-Ministro de que há memória, pelo menos na história da democracia. O que vai naturalmente perpetuar o azar de Portugal. Começa com esta indigna tomada de posse, precedida de mais um banho num lago, a seguir já diz que quer ir ao funeral do Papa se for convidado, quer dizer, ele dá-se por convidado quando ninguém quer saber dele para coisíssima nenhuma. E é esta a vida de Marcelo, a sua ambição. Andar a pular de país em país como um elefante num lago de nenúfares. Agora, mais do que diagnosticar esta situação inacreditável para Portugal, que já está feito, eu próprio já o fiz várias vezes, mas é que a gente é surpreendido pelas notícias. Quando eu penso que já batemos no fundo, vem uma notícia que ainda bate mais. Quer dizer, há quem diga que quanto mais se bate no fundo, mais ele afunda. Portanto, isto não se vê o fundo ao tacho ou a luz ao fundo, isso sim, do túnel. Realmente em Portugal temos tido este azar ultimamente. E assim começamos um ano de 2023 que se augura bastante difícil por causa da inflação, mesmo que não haja mais nenhum agente externo, e vai haver. Bastar-nos-á a inflação para nos dificultar muito a vida a todos nós, portugueses, que estamos a passos largos a convergir, mas é para o fundo da tabela da Europa. Se a inflação realmente é maléfica para todos os povos, bem, para os mais pobres é o ainda mais. E nós temos esse condão, o de estarmos cada vez mais pobres, o dinheiro cada vez é mais escasso e, portanto, a inflação o que vem fazer é com que nós fiquemos ainda pior do que estávamos antes. Bem, mas isso não interessa nada para Marcelo, muito menos para Costa, que ficou mudo subitamente desde a última barracada de Alexandre Reis. Nunca mais ninguém o ouviu, muito menos ouviu, nem sabemos onde para, está vivo, eu espero bem que sim, que é para poder assistir à sua própria derrota nas próximas eleições, mas a verdade é que hoje só se fala da tomada de posse de Lula Drão, lá no Brasil. E porque estamos a falar do Brasil, há aqui também uma outra coincidência, meus caros, é que o primeiro bebé nascido em Portugal em 2023 é filho de pais brasileiros. E não podia ser de outra forma, uma vez que neste momento os nascimentos que ocorrem são maioritariamente de crianças filhas de pais estrangeiros. Há um negócio inacreditável do turismo de nascimentos, de que só agora as autoridades portuguesas se estão a dar conta, e eu nem sei se já deram conta, se calhar ainda nem sequer deram conta, mas as crianças estão a nascer nos hospitais são predominantemente filhas de pais estrangeiros, a maior parte deles, ou grande parte, ilegais, e é esta criança que vai fazer com que os pais fiquem também portugueses. É um negócio, chama-se o turismo dos nascimentos, e como nós não temos CEF, o CEF foi desmantelado, isto agora é à balda,
toca a entrar toda a gente, nem que seja para virem apenas nascer em Portugal. Nascer em Portugal são portugueses. Os pais automaticamente ficarão portugueses com pouco esforço e, portanto, esta é uma via inusitada, nunca pensada e muito menos imaginada pelos grandes legisladores portugueses que conseguiram, olhem, inventar um novo modo de legalização de clandestinos nunca visto. É o seguinte, se já cá estás há mais de um ano, mesmo que sejas clandestino, olha, passas a ser legal. Então, mas o que é que ele fez durante este ano? Isto não interessa. Então, mas se calhar andou a roubar, Não interessa. Isso não faz mal. Desde que cá esteja há um ano, a lei permite que se possa legalizar sem perguntas feitas. No questions asked. Não é inacreditável isto, meus caros. Mas haverá melhor processo para atrair tudo quanto seja bandidagem das partes mais recônditas deste planeta? Não há. Nós realmente, mais do que nos pormos a jeito, o que nós fazemos é atrair todo tipo de escumalha que queira vir para aqui, vinda lá de onde vier. É claro que depois queixamos-nos, depois há assaltos, há violações, há esfaqueamentos na via pública. Olha, hoje, por exemplo, houve 5 esfaqueamentos na Praça da Figueira. Se fosse a Inglaterra, seria logo um ato terrorista a nível mundial. Como é em Portugal, abafa-se a coisa, não se fala mais nisso. É como se fosse um atropelamento numa passadeira. Olha, foi um acidente, foi um azar. 5 esfaqueados na Praça da Figueira, 3 deles com gravidade, e não há terrorismo nenhum. Terrorismo foi o outro desgraçado, autista, o jovem, que estava a fazer um plano naquela cabeça maluca para, com os isqueiros comprados nos chineses, deitar fogo à universidade. Isso é que é terrorismo. Apanhou 2 anos e meio. Agora esfaquear 5 pessoas na via pública. Não, isso não é nada. Em qualquer outro lado é, mas aqui não. Portanto, vivemos com esta inversão de conceitos, vivemos num país de pernas para o ar, completamente ao contrário de todos os outros, e não só no seu empobrecimento, não só na sua falta de espírito crítico, não só na falta de notícias verdadeiras. Vivemos, meus caros, num país em que os maiores mentirosos, os maiores fabricantes de notícias falsas e factos falsos são as mais altas figuras do Estado. Marcelo nunca sabe nada. Vai apurar. Santos Silva não deixa falar à direita. A esquerda pode dizer o que quiser e insultar quem quiser. E Costa, olha, desapareceu. A última vez que o vimos foi na capa de uma revista a ameaçar-nos: habituem-se que serão mais 4 anos. Pois eu daqui digo aos 3 que não acredito que sejam mais 4, nem 3 e nem 2. Se calhar nem ao fim deste ano chegam. Vejam o que aconteceu a Pedro Nuno Maserati. Vejam o que vai acontecer a Medina, já proximamente. Esse vai-se aguentar um pouco mais, porque ninguém o pode deixar cair. Se Medina cair, cai o governo. Mas ele cairá na mesma. Não agora, não esta semana, mas mais à frente. Assim que se conheçam os contornos em profundidade dos grandes negócios da TAP. E vou levantar mais outra ponta do véu para além da TAP, que espero que alguém investigue, que é a par pública, meus caros. Investigue-se a par pública e perceba-se que ali está mais um problema, um fulcro gigantesco, tão grande como a TAP, ou se calhar ainda maior. Fixem este nome, par pública, e vejam o que vai acontecer nos próximos meses. Para já, meus caros, espero que nada de bom aconteça a Lula, Drão, mas espero tudo de bom para o povo brasileiro. Espero que brevemente a população brasileira perceba que foi enganada. Eu nunca fui apoiante de Bolsonaro, mas quando comparado com Lula, quer dizer, não há realmente comparação possível, não é? O povo foi enganado pela comunicação social, ou comunistação social, como eu lhe chamo, mas também terá sido enganado pelo voto eletrónico, meus caros. Reparem que em todo o lado onde há voto eletrónico nas últimas eleições, há sempre desconfiança. Instalam-se sempre muitas dúvidas, e a verdade é que a direita começa sempre a ganhar as eleições, como foi no caso dos Estados Unidos e também no Brasil, e depois, com o tempo a passar, a esquerda, como por milagre, começa a vir ao de cima. Este é um algoritmo que eu não percebi, mas é o que tem acontecido em todo lado onde há voto eletrónico. Para mim, no atual estado antidemocrático do mundo,
Reparem que Al Capone, Bonnie and Clyde, Jesse James, Billy the Kid só não são primeiros-ministros e não estão na tomada de posse de Lula porque já morreram, se não estavam lá todos. Enquanto a democracia não estiver suficientemente consolidada no mundo, meus caros, e sabemos que tirando a Europa, Estados Unidos, Canadá e poucos mais países, ela está perfeitamente consolidada, mas no resto do mundo não. É muito arriscado o voto eletrónico, porque ele é facilmente manipulável, apesar de nos garantirem que não. E quando vejo toda a gente garantir que não, eu fico logo com a certeza quase absoluta de que sim. Não começamos bem, não, mas vamos melhorar ao longo do ano. Tanto nós, aqui em Portugal, como no Brasil. Para isso, basta dar um pontapé no traseiro a quem nos desgoverna, a nós portugueses e a eles, brasileiros, a partir de hoje. Um grande abraço a todos e feliz 2023, exceto para Lula. Drão. Meus caros, nós vivemos uma semana histórica. Tudo começou no dia 24, quando se percebeu que Alexandre Reis teria recebido uma indemnização milionária. Muitos pensaram que a história ficaria por aí, teria que se resolver o problema de alguma forma, Alexandre Reis tinha que talvez devolver o dinheiro ou não, enfim, era uma coisa de sumenos importância. A coisa ficava por ali, abafava-se e tal, e a vida seguia em frente. Acontece que depois o mistério começou a adensar-se. Isto é um polvo com muitos tentáculos, meus caros. Percebeu-se que, para além de ter recebido a indemnização milionária, ela também tinha saído da TAP para ir trabalhar para outra empresa, a NAV, que também é do Estado. E, portanto, não haveria lugar a indemnização nenhuma, mesmo que tivesse sido posta na rua. Entretanto, a TAP vem dizer que não, foi ela que quis sair, portanto, não haveria mesmo lugar a qualquer tipo de indemnização. O mistério adensa-se, as mentiras multiplicam-se, os jornais não param de falar no assunto, as televisões também não, as rádios também não, e só havia uma coisa a fazer para acalmar isto, era demitir Alexandre Reis para que o problema ficasse resolvido. Mas é que não ficou, meus caros. Como eu ontem vos disse, isto é apenas a ponta do iceberg. Hoje já sabemos mais coisas que ontem não sabíamos. Hoje sabemos que houve mais 4 administradores que saíram da TAP e a TAP confirma isso, só que se recusa a informar se eles foram indemnizados ou não. Primeiro ponto. Segundo, soube-se também ontem que o escritório de advogados que tratou dos interesses da Alexandre Reis neste processo é o escritório do irmão do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Por isso, Marcelo, no próprio dia 25, já disse que a mulher até tinha direito ao triplo da indemnização que recebeu. Mas agora vem dizer que não sabia de nada e que o irmão até já nem trabalha lá, é apenas uma figura de corpo presente decorativa, simbólica, como ele disse hoje nas televisões. Então, com o que já se sabe hoje, tem que se perguntar que mal fez Alexandre Reis a Medina para ser posta na rua. Porque, atenção, ela trabalhava numa empresa onde ganhava 8.000 euros por mês, a NAV, para onde tinha ido trabalhar depois de ter saído ou ter sido posta na rua da TAP, até aqui tudo bem, e aceitou o convite de Medina para vir para o governo. Ela não apontou uma pistola à cabeça de Medina, nem à de Pedro Nuno Maserati. Ela foi para o governo como secretária de Estado do Tesouro, a propósito, sem ter a mínima formação em finanças. A formação dela é engenharia eletrónica e telecomunicações. Não se entende, nem no Bangladesh, uma pessoa com esta formação ir parar a um governo na área do Tesouro, portanto na área das finanças. Isto é inacreditável, isto só mesmo em Portugal. Mas pronto, algum encanto a senhora terá, alguma virtude planetária ela deve ter, porque toda a gente a quer. Toda a gente a quer a trabalhar nas mais variadas áreas. Eu não sei até se ela não terá algum jeitinho especial para a culinária, porque ainda a veremos aí como chefe Michelin de 2 estrelas em algum hotel de 5. Bom, acontece que toda a gente quer a mulher, vá-se lá saber porquê. Ou então não será bem isto. Ou então, se calhar, toda a gente a quer calar. E é esta a minha hipótese.
Não digo que é a minha teoria, porque a teoria quer comprovação, isto é apenas uma hipótese, tal como as alterações bimbáticas, por exemplo. Cá para mim, o que toda a gente quer é calar a mulher. E a mulher até se cala. Ela até se cala, com algum dinheiro cala-se. O que acontece é que ela trabalhava, retomando a ideia, numa empresa que lhe pagava 8.000 euros por mês. Saiu da empresa, aceitando o convite de Medina, enquanto Ministro das Finanças, para vir trabalhar para o seu gabinete, apesar de não ter formação para isso. Ela saiu e foi trabalhar para o governo. Menos de um mês depois, ela é posta na rua. Agora pergunto, quem é que vai indemnizar a mulher? Porque agora sim, meus caros, agora tenho a certeza absoluta que a mulher tem direito a ser indemnizada. Agora sim. Ela deixou um emprego onde ganhava 8.000 euros e agora não tem emprego. Portanto, agora Medina tem mesmo que indemnizar a mulher. Medina, ou seja, todos nós, porque o dinheiro infelizmente não é dele, é nosso. Alguém vai ter que indemnizar a mulher e desta vez mesmo a sério. Eu repito, ela deixou o seu emprego para vir trabalhar para o governo, de onde foi expulsa passado um mês. Ou seja, ou isto é um circo gigantesco, ou é um Estado de Direito. Se é um Estado de Direito, alguém vai ter que indemnizar a senhora. Portanto, mesmo que a primeira indemnização estivesse totalmente errada, a segunda tem que estar certa. Mas não ficamos por aqui. Calma. É preciso saber a seguir porque é que o Pedro Nuno Maserati não sabia que ela tinha sido indemnizada daquela forma na TAP. E depois, também é preciso saber porque é que Pedro Nuno Maserati não sabia que os outros 4 administradores também já tinham saído da TAP e ninguém sabe se eles foram indemnizados ou não e em que montantes. E por último, é preciso saber porque é que Pedro Nuno Maserati não sabe rigorosamente nada do que se passa na TAP, que ele próprio tutela. TAP que ontem mesmo recebeu 980 milhões de euros dos nossos impostos, quase 1.000 milhões de euros dos nossos impostos. Pedro Nuno Maserati já veio pedir desculpa no caso dos aeroportos e agora terá que vir pedir desculpa outra vez no caso da Alexandra Reis. Mas calma, não ficamos por aqui. Também tem que vir pedir desculpa no caso dos outros 4 administradores, se porventura eles foram indemnizados, e resta saber em que montantes. Por outro lado, Medina sem R também tem que vir pedir desculpa, porque contratou uma senhora, primeiro, sem a mínima habilitação para o cargo. Segundo, vinda de um escândalo destes. O mais curioso, para terminar, é que era a própria mulher de Medina a superior hierárquica de Alexandra Reis. Portanto, se alguém sabia tudo o que se passava com Alexandra Reis, era a mulher de Medina. Eu não acredito que a mulher de Medina não tenha contado ao marido o que estava a passar com Alexandra Reis antes do próprio marido a ter contratado. Portanto, há aqui muita coisa por explicar e cada dia que passa há mais coisas por explicar, pelo que eu ontem disse que isto era apenas a ponta do iceberg. E este iceberg é maior do que aquele que afundou o Titanic, meus caros. Este iceberg vai começar apenas a ser revelado quando se souber aquilo que sabe hoje a mulher de Medina. E, por maioria de razão, o próprio Medina. Não acredito, digo, que a mulher de Medina não converse com o marido. Portanto, neste preciso momento, tanto a mulher de Medina como o próprio Medina sabem coisas monstruosas sobre este processo das indemnizações da TAP e alguém quis calar alguém, oferecendo-lhe $500 mil. Correu mal, correu bastante mal, mas se tivesse corrido bem, nós nunca saberíamos que tanto Alexandra Reis como mais 4 administradores saíram da TAP, porventura com quantias fabulosas. A pergunta de €1,5 milhão é: quem é que Medina está a tentar encobrir? Repito, quem é que Medina está a tentar encobrir? E até vou mais longe. Será que a mulher de Medina, quando saiu da TAP, foi mais ou menos na mesma altura que a Alexandra Reis, sendo ela sua superior hierárquica? Será que a mulher de Medina saiu da TAP sem nenhuma indemnização quando a sua subordinada saiu com €500 mil? Por que é que ninguém fala nisto? Quem é que vai investigar isto? Se, e eu não estou a acusar, estou apenas a perguntar, quem é que vai investigar se a mulher de Medina saiu da TAP sem nenhuma indemnização? De mãos a abanar. Quem é que vai investigar isto? O Coelho Albino? Será que ele já saiu das catacumbas? Seria uma boa matéria para o Coelho Albino e todo o jornalixo esquerdoido começar a tentar investigar.
Eu sei que não dá jeito, porque vão investigar os seus próprios patrões. Mas olhem, já que são jornalistas, ou pelo menos intitulam-se como tal, façam pelo menos o favor de cumprir a vossa profissão uma vez na vida e fazer jornalismo uma vez na vida. Investiguem, meus caros, investiguem, que vão encontrar coisas que até vós próprios ficareis abismados. Meus caros, vivam. Vamos analisar a conferência de imprensa que hoje deu Fernando Medina, sem R, a propósito de tudo o que está a acontecer neste momento, naquilo que eu chamo o Alexandra Gate. E no final vamos concluir que Medina trata os portugueses como atrasados mentais, ou pelo menos como criancinhas de 8 anos. Mas vamos ouvir a sua conferência de imprensa, que eu realmente gravei, e vamos só ver a parte final, que é quando os repórteres o questionam sobre a sua mulher, que era a diretora financeira da TAP, na altura da indemnização dada a Alexandra Reis. Vamos ver o que é que ele diz sobre isto. Que fez despedida, lembrou que o acompanhamento jurídico foi feito pelo departamento da TAP, na altura era a sua mulher, isto aqui é uma questão pessoal, sendo que isto aqui é uma farpa que o pode atingir em termos pessoais? Olha, eu sobre essa matéria gostava de dizer o seguinte: essa informação de que a minha mulher ocupava essa posição é uma informação que é falsa e que já foi, obviamente, desmentida a vários jornalistas, colegas seus, comentadores, partidos políticos. A minha mulher, no momento em que o acordo é feito, não se encontrava na empresa pela razão de que se encontrava em licença de maternidade pelo nascimento da nossa filha. E por essa razão, que nasceu em dezembro, não estava na TAP em fevereiro, e apresentou a sua demissão pública da TAP, a sua renúncia à TAP, com um grande sacrifício da sua vida profissional, numa escolha que nós os dois fizemos quando eu aceitei ser Ministro das Finanças. Até aqui parece estar tudo bem. Ela estava em licença de maternidade, mas vamos ver que há mais coisas para além disto. No dia 30 de março, a minha mulher assumiu, com coragem e sacrifício próprio, a demissão das suas funções como diretora e como quadro da transportadora aérea. E por isso ela não estava na empresa, não teve conhecimento, não negociou, não participou e nada teve a ver com esse processo. Mas há um problema. Ela continuava a ser a diretora jurídica da TAP. Recordem isto. Ao longo dos últimos dias eu tenho dito isto mesmo e procurado esclarecer muitas pessoas, seja responsáveis de partidos políticos, sejam comentadores, sejam jornalistas que me têm feito essa pergunta. Passados estes dias todos, eu registro que essa campanha, que é procurar-me atingir através de atingirem a minha mulher, atingirem pessoas que deviam estar totalmente protegidas do combate político e do debate político, esse movimento continua. O problema é que quando falamos em diretor jurídico da TAP, nós não estamos a falar em concursos. As pessoas têm essas funções porque são convidadas para esses lugares. E, neste caso, ela é a mulher do Medina e, na altura, o Medina era Presidente da Câmara. Portanto, é política. É política, não é concurso público, é política mesmo. Continua por parte de partidos políticos, continua por parte de comentadores, continua por parte também de jornalistas, que neste momento, depois os que foram esclarecidos, quando o repetem, estão a mentir. Eu gostava só de dizer a essas pessoas o seguinte: as pessoas que jogam de forma baixa na vida pública, as pessoas que demonstram não ter caráter no ataque aos outros. Mas eu até agora ainda não consegui perceber o que é que a afirmação de que a mulher de Medina era a diretora jurídica da TAP é um ataque baixo e é política baixa. Não, é apenas um facto comprovado por ele próprio. As pessoas que utilizam de forma absolutamente inqualificável atingir os familiares, pessoas que estão completamente fora da vida pública, que não têm... Não estão fora da vida pública. Lá está mais uma vez, Medina, a sua mulher
foi convidada para aquele cargo, não concorreu, não é um concurso público, foi convidada, e isso é política, é um cargo político, meu caro. O Partido Socialista não convidou ninguém do Chega, por exemplo, para ser diretor financeiro da TAP, e há lá muito economista, podia ter convidado. Não cabe na cabeça de ninguém convidar alguém fora do PS para os lugares que o PS controla e que o PS capturou, ainda por cima empresas do Estado. Todos nós sabemos isso. Nenhum socialista, enquanto o governo for do Partido Socialista, nenhum socialista admitiria que fosse convidado para um lugar político, um lugar de topo, alguém que não fosse socialista e que não tivesse provas dadas. Portanto, isto é política, meu caro. Em voz própria para se defender na vida pública, que procuram denegrir as mulheres de políticos como se não tivessem vida profissional própria, vida própria, quase 50 anos depois do 25 de Abril. Eu, a essas pessoas, só posso responder da seguinte forma: não nos vão atingir. Nós vamos continuar a responder com verdade, com elevação, com dignidade. E os casos que tiver que colocar para tribunal, colocarei em tribunal para a defesa da própria honra. Pronto, portanto está a ameaçar. Quem disser que a mulher dele era diretora jurídica no tempo da indemnização milionária da Alexandra Reis, vai para tribunal. Mas o problema é que isto é verdade. E, portanto, se as pessoas forem para tribunal, elas ganham. Porque não é mentira. E outra coisa, mentir não é crime. Porque se mentir fosse crime, amigo Medina sem R, então 90% dos políticos do PS estavam na cadeia. Mas aqueles que procuram atingir-nos dessa forma, só posso responder o seguinte: nós não responderemos, nem baixaremos no mesmo tom, responderemos com verdade, com hombridade, com dignidade, no exercício das funções públicas, que são aquelas que hoje ocupo, que estão, infelizmente, já causaram e continuam a causar sofrimento a muitos dos que me são próximos, mas não é assim que me vão derrotar, que nos vão derrotar ou que nos vão atingir, porque aos ataques soeses que são feitos nós vamos responder com elevação. Sr. Ministro, tendo sido a TAP a lançar essa informação... Bom, agora nos próximos minutos ele vai dizer que não vai dizer mais nada, mas depois acaba por dizer mais qualquer coisa, mas isso não é importante. Aquilo que ele tinha a dizer, já o disse. Vamos só fazer um pequeno reparo. Primeiro, mesmo que fosse verdade, e não digo que não seja, não estou aqui a dizer que é mentira aquilo que ele acabou de informar. Ele informou que a mulher esteve em licença de maternidade, portanto teve um filho em dezembro, esteve em licença de maternidade e quando ia retomar em março, 30 de março, decidiu rescindir o contrato e ver-se embora, pelos vistos sem indemnização, não se fala nisto, porque foi ela que decidiu ir embora, até aí está tudo bem e não vou pôr isso em causa. O que eu pergunto é o seguinte: ela continuou a ser diretora jurídica da empresa, da TAP, e portanto alguém acertou aquela indemnização, e se não foi ela porque estava em casa em licença de maternidade, foi quem a substituiu. Agora, o que eu não acredito, eu não estou a dizer que seja mentira, mas estou-lhe a dizer que eu não acredito, é que quem a esteve a substituir nesta missão de combinar, negociar a indemnização que Alexandra Reis levou para casa, o tal $500 mil, não tivesse informado a senhora, a chefe do departamento jurídico, presidente do departamento jurídico, como quiserem, que era a mulher do Medina. Portanto, eu não acredito que a mulher do Medina não estivesse a par das negociações, até porque elas foram levadas a efeito por dois escritórios de advogados, um da parte da Alexandra Reis e outro, pelos vistos, é o escritório de advogados do irmão do Marcelo Rebelo de Sousa, do nosso Presidente da República. Esse é o escritório de advogados da parte da Alexandra Reis e depois, por parte da TAP, parece-me que foi o escritório de advogados Moraes Leitão, pelo menos foi isso que eu li, o que eu muito me admiro, porque então se há um departamento jurídico na TAP, para que é que vão contratar advogados a milhares de euros cada um externamente? Não precisa de outsourcing. Se tem uma diretora do departamento jurídico que é a mulher do Medina, foram contratar um escritório fora? Será que era
foi pelo facto da mulher de Medina estar de baixa, portanto, não estar ao serviço, estar de gozo da sua licença de maternidade, que tiveram que ir buscar um escritório de advogados? Não, mas vamos lá ver. A mulher de Medina não trabalhará sozinha no departamento jurídico. Tem que ter muitos outros advogados a secundá-la, a trabalhar com ela, a coadjuvá-la. Portanto, não faz sentido que a mulher de Fernando Medina, apesar de estar de baixa, não contesto isso, não estivesse a ser informada de uma negociação tão importante e que acabou por ser tão escandalosa como foi esta da indemnização dada a Alexandra Reis. Portanto, não cabe na cabeça de ninguém, nem do mais distraído, que a mulher de Medina não estivesse a par de todas as negociações, até porque elas foram longas, envolveram 2 escritórios de advogados, não foi uma coisa decidida na hora. Não foi uma coisa do género, toma lá $500 000, estás-me a pedir $1,5 milhão, eu dou-te $500 000 e não se fala mais nisso. E ela disse, então ok, aperta aí o bacalhau. Não foi isto. Portanto, houve tempo mais que suficiente para um escritório de advogados fazer uma proposta, o outro fazer uma contraproposta, dirimirem os argumentos jurídicos, até que chegaram a uma conclusão. E a conclusão foi que a Alexandra iria receber €500 mil, que foi o que aconteceu. Agora, as más línguas dizem, este €500 mil de certeza que teve retorno para alguém. Bom, pelo menos para o escritório de advogados que a defendeu, de certeza que houve alguma parte, porque eles não trabalham de borla. O irmão de Marcelo não trabalha de borla, de certeza absoluta, e portanto alguma parte teve que ser dada aos advogados. Mas há quem diga que pode ter havido luvas também aí. Portanto, aquele €500 mil não seria só para ela. Eu não estou a afirmar isto, estou a dizer o que se diz. E estando em Portugal, e com 62 anos de idade, e sabendo como estas coisas funcionam, nada mais natural do que isto. Eu, pelo menos, estou convencido disso, mas não o posso dizer nem afirmar, é a minha convicção apenas, que esta indemnização milionária teve que ter retorno para algum lado. Agora, o que me preocupa é o seguinte, Fernando Medina, até hoje, tem-se sempre esquecido de dizer, de informar aquilo que todos sabíamos, que a mulher dele é que era a chefe do departamento jurídico da TAP. Esqueceu-se. E que eu saiba, ele não está de relações cortadas com a mulher. Que eu saiba, vivem na mesma casa, em comunhão de bens e comunhão de vida. Portanto, se não estão de relações cortadas, naturalmente os casais conversam. E se conversam sobre o pão que veio do padeiro, que estava mal cozido hoje, ou que falta sal na massa, também conversam sobre coisas um bocadinho mais importantes, que são estes casos, as indemnizações de €500 mil. Não foi uma indemnização de €5.000. Isso eu acredito que ela nem tivesse conhecimento, ninguém a ia a importunar com isso. Mas uma indemnização de €500 mil, meus caros, aqui ninguém é estúpido. Os portugueses não são todos estúpidos. Eu até digo, são cada vez menos estúpidos. Cada vez menos há portugueses distraídos e estúpidos. E é por isso que isto está tudo a correr tão mal para o PS e para o Governo. É que as pessoas já abriram a pestana. A comunicação social também é verdade, mas abriu porque a pressão social é tanta que eles têm mesmo que abrir a pestana, não há hipótese. E os portugueses não passam a vida todos a ver futebol e novelas. Há quem ocupe o seu cérebro com mais alguma coisinha para além disso. E não me venha ele dizer a mim, porque eu não acredito. Até pode ser verdade, mas isso então é uma vida de casal muito estranha, que eu também não vou opinar sobre isso. Não me venha ele dizer a mim que a mulher não sabia da negociação de uma indemnização de €500 mil. Eu não acredito. Pode ser verdade. Há vidas estranhíssimas. Mas eu não acredito que a mulher não tivesse comentado com o marido esta situação. Portanto, a mulher de certeza que sabia, porque alguém do seu escritório, do seu gabinete jurídico, lhe contou e lhe foi contando para passo as negociações. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas, embora ela estivesse de licença. Mas estas coisas são tão importantes, alguém do seu departamento lhe vai telefonar, olha, está-se a passar isto assim assim, ela está a pedir isto, agora nós vamos pedir aquilo, o nosso escritório está a pedir isto, as coisas estão-se a desenrolar desta maneira, ela com certeza absoluta que estava a par. O departamento jurídico com certeza que tem mais gente que a colocaria a par. E ela, sendo mulher dele, de quem é, do Medina, com certeza que também teve conversas com o marido. Nenhum juiz, em nenhum tribunal da comarca mais recôndita de Portugal, acredita naquilo que Fernando Medina nos quer convencer a todos. Primeiro, que a mulher não sabia, ninguém acredita nisso, e segundo, que não lhe contou nada a ele. Bem, isto não cabe na cabeça de uma criança de 8 anos. Isto não cabe na cabeça do português mais distraído. Portanto, eu não
defendendo que seja mentira, porque não posso provar que é mentira, mas o que eu lhe digo daqui ao Medina é o seguinte: Medina, amigo, o povo não está contigo e nós não comemos gelados com a testa. E, portanto, ninguém com 2 dedos da dita testa acredita nessa historieta contada a criancinhas ou contada para atrasados mentais. Aqui não há atrasados mentais, aqui não há criancinhas, portanto, eu não papo grupos. A mim não me enganas tu, a panela ao lume e o arroz está cru. A mim não me enganas tu, a mim não me enganas tu, a mim não me enganas tu, a panela ao lume, o arroz está cru. Meus caros, vamos assistir à reação de André Ventura àquela comunicação, àquela conversa da treta de António Costa, que esteve desaparecido durante uma semana e fez muito mal em ter regressado, estava lá muito bem, fosse lá onde fosse que ele estivesse desaparecido, provavelmente na Venezuela ou com o Lula, Drão no Brasil, mas ele decidiu aparecer e decidiu dizer umas baboseiras, que não é normal, substituindo o ministro mau pelo pior ministro, incluindo o Cabrita, acho eu. Ou excluindo, olha, tanto faz. Até podemos excluir. Que é o Galamba. Ora, ouçam com atenção aquilo que André Ventura diz sobre Galamba e depois, no final da sua intervenção, conversaremos mais um pouco. Vamos lá ver. Passar um pano sobre tudo o que tem acontecido no Governo nos últimos anos. Isso não é positivo, nem nos traz nada de positivo. Aquilo a que assistimos nos últimos dias é particularmente preocupante e o desfecho que teve hoje é ainda mais preocupante. Gostava de deixar claro 2 ou 3 coisas. A primeira é a clara incapacidade, falta de autoridade e de condições políticas que Fernando Medina tem neste momento para continuar a liderar as finanças. Enquanto o seu secretário de Estado, que liderou as negociações da TAP com o Governo, se permite manter em funções este Ministério e este Ministro, percebemos que temos um Governo à deriva e sem qualquer capacidade política. O caso de Fernando Medina, de que não sabia de nada e de que o seu Governo não sabia de nada e de que a sua participação no Governo nada tem a ver com este dossiê, é particularmente inquietante. Mas é a responsabilidade do Primeiro-Ministro de Portugal que o mantém em funções. Fernando Medina já não tem quaisquer condições de se manter como Ministro das Finanças. Quando esperávamos do Primeiro-Ministro uma palavra sobre os consequentes tumultos que temos tido no Governo, sobre a estabilidade que os portugueses precisam, sobre a estabilidade que os portugueses exigem, temos a nomeação de 2 novos ministros. A incapacidade de rejuvenescer, a incapacidade de ir buscar qualidade à sociedade civil é hoje clara para António Costa. Ninguém se quer atravessar por António Costa e por este Governo socialista. E isso já diz muito das condições em que este Governo continua a operar. Por isso foi ao aparelho socialista, foi onde consegue, sem filtros, ir melhor e onde lhe dizem todos que sim, ao próprio partido. Sem rejuvenescimento, sem capacidade política renovada, sem capacidade e prestígio junto da sociedade civil, podíamos ter hoje um Governo diferente, temos um Governo de aparelho e de bois. Permitam-me que me prenda especialmente na nomeação de João Galamba. Vamos lá. A nomeação de João Galamba, e vou dizê-lo com todas as palavras, é uma afronta ao país e é uma afronta à justiça. É sabido que João Galamba está a ser investigado pelos negócios do lítio e do hidrogénio. É sabido que a Procuradoria-Geral da República não deu ainda mais esclarecimentos sobre esse caso, mas temos informação sólida e suficiente de que há investigações em curso muito graves sobre o uso de dinheiros públicos e que aparentemente envolvem Galamba. Sabemos também, e sabemos de fonte segura, que João Galamba tem, entre outros elementos do seu currículo, o ter sido quem avisou José Sócrates da Operação Marquês, numa outra afronta à justiça que não podemos esquecer. É por isso que digo isto. O Chega não se pauta na vida política por perseguições pessoais, mas esta nomeação é uma afronta aos portugueses de bem. Esta nomeação é uma afronta à justiça e ao seu prestígio. É uma afronta àqueles que há anos lutam para evitar o ciclo de favores políticos que se instalou em Portugal.
Ao momento em que falamos, não sabemos que casos, em que estado ou em que fase se encontram muitos destes processos judiciais a que me referi. Sabemos que eles existem e que visam, pelo menos segundo as notícias, João Galamba. Tentou António Costa obter algum esclarecimento junto da Sra. Procuradora-Geral da República sobre isto? Procurou saber em que fase poderia ou não estar qualquer investigação que envolvesse o hidrogênio e o lítio e que envolvesse o uso de dinheiros públicos indevidamente, nomeadamente pelo futuro ministro João Galamba? O Presidente da República colocou essas questões? Deveria ter colocado? Se vai dar posse a estes ministros e se tem que aceitar a posse. Depois de um ciclo político marcado por escândalos, incompatibilidades, indemnizações indevidas que levam o Ministério Público a abrir inquéritos, nomear um ministro visado pela Justiça, precisamente num outro inquérito desta gravidade, pelo menos parece ser uma afronta ao Estado de Direito e parece ser uma afronta aos portugueses. O Presidente da República aparentemente aceitou dar posse a João Galamba. Na nossa perspectiva, não o deveria ter feito e deveria ter pressionado o Primeiro-Ministro para uma escolha diferenciada. É certo que João Galamba era já Secretário de Estado, mas os casos que o envolvem vão fragilizar a autoridade política do Governo. E foi essa autoridade política que levou, segundo Fernando Medina, ao afastamento da Secretária de Estado, Alexandra Reis. Ou seja, o Governo, para ganhar autoridade política, afasta uma Secretária de Estado envolvida potencialmente numa irregularidade de atribuição de indemnizações. Mas nomeia um ministro, aparentemente, segundo as notícias, envolvido num escândalo ainda maior. Isto não é garantir a autoridade política. Isto é minar o prestígio do Governo. É minar a autoridade política do país e é pôr em causa os alicerces do Estado de Direito. Não sabemos se estas nomeações e estas escolhas que futuro vão ter do ponto de vista político. Ao contrário de alguns ministros, ninguém sabe o futuro na política. Mas sabemos que isto não contribuiu para melhorar o prestígio do Governo. Os portugueses neste momento criam garantias sólidas de que podem contar com o Governo nos próximos tempos para lutar contra a inflação, o aumento da prestação da casa, o aumento brutal dos bens e serviços, nomeadamente dos bens essenciais. Não querem um Governo permanentemente atrás de casos. Mas parece que António Costa escolhe deliberadamente manter ministros e secretários de Estado com casos atrás deles. Talvez Fernando Medina, João Galamba e outros sejam úteis ao Primeiro-Ministro para se manter ele sempre como o homem por trás da cortina que nunca tem que dizer nada e aparece nos momentos-chave. Acontece que esse tempo está a passar e cada vez mais os portugueses vão exigir transparência, como disse o Presidente da República, e o risco de um governo em desagregação acelerada, envolto em casos e em escândalos, é cada vez maior. É isso que temos que evitar. E é isso que estas duas nomeações não fazem. Aprofundam o fosso entre o Governo e os portugueses. Na nossa perspectiva, são uma afronta à justiça e uma afronta ao Estado de Direito e à separação de poderes. Vamos opor-nos e assim informaremos disso o Presidente da República. Apesar de tudo isso, concorda com o PSD na questão de Fernando Medina, que não tem condições para continuar. Ainda assim, o PSD, o líder Luís Montenegro, diz que não é o momento para uma crise política e só amanhã é que decidirá sobre a moção de censura. Bom, é a opinião de Luís Montenegro, ouvi atentamente as palavras do líder do PSD também, esta tarde. Considero um pouco estranho que tenha falado antes do Primeiro-Ministro, porque não sabíamos o que ia dizer António Costa, mas foi uma escolha de Luís Montenegro. O PSD, como sempre, vai optar por refugiar-se no politicamente mais confortável, que é dizer que é tudo muito mau, mas que não quer avançar para colocar o Governo em causa. Quer estar sempre em cima do muro. E quando se quer estar sempre em cima do muro, muitas vezes cai-se para o outro lado. E é isso que tem acontecido muitas vezes ao PSD. Quer estar tanto em cima do muro que acaba a dar a mão ao PS muitas vezes. Nós não temos dúvidas. Sabemos que houve eleições há um ano, há cerca de um ano. Sabemos e temos a perfeita consciência que os portugueses não desejam eleições. Porque nenhum povo deseja estar sempre em eleições. Não há nenhum povo na Europa que deseje estar todos os anos em eleições. Mas há momentos na vida e na história que nós não temos que nos pautar só pela sondagem da esquina. Temos que nos pautar por aquilo em que acreditamos. E nós acreditamos profundamente que este Governo já deu o que tinha a dar. E que António Costa, nos momentos-chave que pode fazer escolhas, opta sempre por fazer escolhas erradas. Ou escolhas que minam a autoridade e o prestígio do Governo. Não nos dá nenhum prazer estar hoje aqui a falar ao país sobre justiça e política no mesmo saco quando se fala de reforma governativa. Mas infelizmente somos obrigados a isso. Infelizmente os portugueses hoje têm que ouvir em casa e vão ouvir durante os dias seguintes, certamente, e provavelmente já amanhã,
um rol de questões, de dúvidas, de suspeitas, de coisas menos claras, que não devia estar em causa. António Costa tinha aqui uma oportunidade... A reação do Chega... Sim, as televisões não nos deixam ver mais e ainda a RTP3 é aquela que ainda consegue transmitir um pouco mais, as outras nem isso. Mas André Ventura disse praticamente tudo. A única coisa que ele não disse foi os escândalos em que João Galamba tem estado envolvido. Então nas redes sociais não há mês nenhum que não haja um escândalo, depois ele vai a correr a pagar e tal, ele passa-se um bocado a cabeça, escreve umas coisas, depois arrepende-se, não se lembra que é secretário de Estado, agora até já é ministro, não se lembra destas coisas e pensa que é um cidadão normal, então trata mal as pessoas, insulta-as mesmo, e portanto depois vai a correr a pagar, mas o mal está feito. Porque, enfim, os jornalistas estão lá para alguma coisa, não é só para receber o dinheiro do seu chefe. E, enfim, ele tem acumulado dezenas de escândalos na net e o principal terá sido este de chamar Strumgate, chamar Strume ao programa 6 às 9, como se devem recordar, da Sandra Felgueiras, onde ela traz aquele escândalo imenso do lítio, pelo qual ele está a ser investigado, alegadamente, daquela empresa que ia explorar o lítio em Portugal, mas afinal nem sede tinha, a sede era uma junta de freguesia, a empresa tinha sido constituída 3 dias antes, o alvará já tinha sido passado, bem, uma confusão que ninguém entende como é que isto ainda não chegou à barra dos tribunais, mas lá está. O PS, enquanto pode, carrega no pedal do meio, no pedal do travão, e a justiça abranda até parar. E depois, quando já não se pode travar mais, lá avança qualquer coisinha. Bom, esperemos que não aconteça daqui para a frente o que tem acontecido até aqui, que foi exatamente isto que eu acabei de ilustrar. Ele não pode estar 20 anos à espera de julgamento, como Sócrates, não é? Sócrates estará muito mais do que isso. Mas eles terão que ser julgados. A verdade é esta. Mas não é agora, é depois, já não é secretário de Estado, já não tem imunidade, depois vai ser julgado um dia mais tarde. Pois sim, mas pode já não ser secretário de Estado nem ministro, mas continua a ter o dinheiro, e eu não sei de onde é que ele vem, que permite pagar a grandes advogados. Não é do ordenado, com certeza, de um secretário de Estado nem do ministro, que se pagam a advogados a 50 mil euros, não é com certeza. E eu não estou a ver que haja muitos advogados, muito amigos de João Galamba, para lhe fazerem os fretes de borla, como fazem muitos outros políticos, que eu sei, ou pelo menos julgamos saber. Para se ter um advogado em condições é preciso gastar muito dinheiro. Esse muito dinheiro das duas três, ou sai do nosso bolso ou sai do bolso do povo. João Galamba, neste momento, para se defender, o dinheiro terá que sair do seu bolso, não pode ser do bolso do povo. Um dia mais tarde logo vemos. Mas agora também não se pode defender, porque agora era secretário de Estado, é ministro, hoje em dia já é ministro, a partir de hoje, e podia perder o mandato. Portanto, é melhor esperar mais um tempo, a justiça aguarda, que a justiça é muito paciente, e o povo português ainda mais paciente é, portanto não há problema nenhum, e daqui a 7 ou 8 anos, quando ele já não for nada na política, aí virá o julgamento, que depois irá arquivar o caso, mediante uma boa argumentação dos tais advogados que levam 50 mil euros a toda a gente, exceto alguns políticos. Bom, e é isto. Escândalos em Barda. Medina diz que demitiu a secretária de Estado para evitar perda de peso político. Bem, não podia ter maior perda de peso político do que com este tipo. Este tipo é o desastre, o verdadeiro desastre, pior do que Cabrita, porque Cabrita fazia as coisas mal feitas, mas calava-se. Este não. Este faz as coisas mal feitas e fala. Nesse aspecto é pior do que Cabrita. Pronto, mas deixa estar. Olha, a única coisa em que eu não... tendo a não concordar a 100% com a Ventura, é que ele quer eleições antecipadas já. E eu não. Eu não, porquê? Porque se tivermos eleições antecipadas já, este povo inacreditável vai continuar a dar a vitória à Costa. Eu sei isso. Portanto, eu não quero eleições antecipadas agora. Eu quero eleições antecipadas daqui a mais meio ano ou um ano. Aí nós já teremos estrutura para ganharmos com uma grande margem, para ficarmos porventura até empatados com o PSD ou acima dele, e portanto o PS ficará em terceiro lugar. Aí já podemos formar governo com o PSD. Até lá não vale a pena eleições antecipadas, porque vai ficar tudo na mesma. Costa fica outra vez com uma maioria, não é absoluta, é relativa, mas não interessa, dá a mão à esquerda, dá a mão à Iniciativa Liberal, dá a mão ao PAN, dá a mão ao Rei que os parta e pronto. E consegue governar, por um que seja, mas consegue governar. Vai-se repetir o caso do queijo limiano com o Gugu da ONU, não é? Isto é sempre assim.
E eles governam seja com quem for, não é? E, portanto, basta que haja um palhaço qualquer que lhe dê o voto, que seja subornado, e eles, pronto, a partir daí tem mais esse deputado, depois tem mais outros 2, depois tem mais 3, a Geringonça ainda há de ter 2 ou 3, o Partido Comunista ainda há de ter 1 ou 2, e o PAN não deve ter nenhum, mas enfim, até pode ser que tenha 1, e com 1 do LIVRE, já apanha ali 5 ou 6, se ele tiver cerca de 115, com mais 5 ou 6, fica com a maioria. E é isso que a gente não quer. A gente não quer ver o Costa, nem com maioria absoluta, nem com maioria relativa. A gente quer ver o Costa pelas costas. Ó Costa, a gente quer te ver pelas costas, pá. Portanto, continua a fazer as neiras, continua a empobrecer este país, continua a fazer as piores velhacarias da história de Portugal, que elas lá ficam. Alguém as há de escrever um dia, quanto mais não seja eu. Deixa-as lá estar, faz as neiras, continua a nomear gente que está indiciada por corrupção, por negócios escuros, por tudo o que tu quiseres. Quanto pior tu fizeres a Portugal, melhor é para o governo que vier a seguir. Se houver eleições antecipadas já, este povo é muito distraído, ainda corremos o risco de lhe dar outra vez a vitória. Deixa de estar, Costa, deixa de estar sossegado e continua a fazer as tuas patifarias, que é isso que eu te desejo. E Portugal aguenta. Meus caros, hoje foi aquele que podemos dizer um dia difícil para Marcelo. Nos últimos 3 dias, também nenhum deles foi fácil. Por causa da bronca da Alexandra Reis, ou como queiram, talvez a bronca do Pedro Nuno Maserati, ou ainda, em alternativa, a bronca de Fernando Medina sem R, mas, num cômputo geral, a bronca dos 3. Andava Marcelo a pensar que tudo lhe estava a correr mal quando hoje foi a Mursa. E foi a Mursa e correu um bocadinho pior. O que é que fez deste pedrógão até agora? 5 anos o senhor e o Costa não fizeram nada. Não fizeram nada. E esta gente vai fazer palmas. Nós temos 30 indignados. Você não faz nada. Você não faz nada devia ser o nome do meio de Marcelo. Marcelo... Você não faz nada, Caetano, agora estava-me a lembrar do tio dele. Não, Marcelo, você não faz nada, Rebelo de Sousa. Realmente o povo já percebeu isso, pelo menos parece. Não tem vergonha do trabalho? Tem que fugir. Não, senhor, o senhor sabe muito, é chantagem. É vir meter os portugueses todos com ele, porque o senhor engana os portugueses. O senhor engana os portugueses. Outra frase bem forte que muita gente começa a perceber. Eu só não entendo é porque é que isto demora tanto a perceber-se, porque há coisas tão básicas, tão claras, tão espontâneas. Quando a gente olha para um circo, entra lá para dentro, vê um par de palhaços a fazerem a sua atuação, nós sabemos que são palhaços. Imediatamente a gente olha para eles e vê que são palhaços. Mas há coisas que demoram anos, há coisas que demoram 5, 6 e às vezes 7 anos a perceber, mas acaba por se perceber. 40 anos depois continuamos. Quem é que andou a fazer o PS e o PSD? E o senhor ao tempo que lá está, o que é que faz, Sr. Presidente? O senhor ao tempo que lá está, o que é que faz? Bom, o que ele faz é mandar apurar. Vamos apurar e estamos a apurar. Vejam que estamos a falar de cozinhados que estão a ser apurados há 7 anos, não é? Desde 2015, portanto devem estar bem ressequidos já. O tempo que lá está, o que fez? Não é ver, Não, o senhor eu conheço. O senhor fala muito bem, é muito educado, mas não faz nada. O senhor fala muito bem, é muito educado, mas não faz nada. E está tudo dito, não vale a pena repetir as mesmas verdades, porque isto não são mentiras, são exatamente as verdades que Marcelo tinha que ouvir. É claro que ele engoliu em seco, pela primeira vez não conseguiu responder, porque eles também não deixavam que ele respondesse, a verdade é esta, foram apenas 2, mas felizmente isto está a passar na comunicação social toda, exceto na CNN, na Communist News Network, a televisão comunista, aí não passa, mas em todas as outras está a passar. E como eu hoje disse no meu vídeo da manhã, eu estou muito admirado como é que a comunistação social tirou o tapete tão rapidamente, ou tão subitamente, melhor dito, rápido não foi, realmente demorou muito, mas tão subitamente, e todos à uma tiraram o tapete completamente a Marcelo e a Costa. Algo pronuncia que as coisas só podem melhorar. Mas vamos continuar.
Mas não faz nada! Em 5 anos depois de Pedrógão, não limparam a floresta! 5 anos depois de Pedrógão não limparam a floresta e olha, e nem que limpassem a diferença seria pouca, porque todos nós sabemos como é que os incêndios começam. Atenção, todos nós, menos a classe política, que continua a achar que são as alterações climáticas que provocam os incêndios. Mas nós todos sabemos que são os incendiários, portanto, tanto faz. Claro, se limparem é um bocadinho melhor, mas o que tinham que fazer mesmo era vigiar as florestas. Mas Marcelo, mais à frente, noutro ponto que nós vamos também ver a seguir, vem dizer que o problema dos incêndios demora muitos anos, é preciso ordenar a floresta e isso demora muitos anos. Não demora, senhor Marcelo, não demora anos nenhuns, demora uma semana, é trazer as tropas dos quartéis para as matas para as vigiarem. Imediatamente deixa de haver incêndios nenhuns. Toda a gente sabe isso, o senhor também sabe. Não fizeram nada, desculpe que lhe diga incompetência! Eu sou imigrante e lá fora sinto-me triste! Do poder político. Ele é imigrante e lá fora sente-se triste porque ele bem sabe como é que o povo português é visto hoje em dia. Não é o governo, é o povo que permite que isto aconteça, que permite que estes políticos, vamos chamar assim, se instalem no poder e fiquem no poder como se isto fosse uma monarquia. Não é de pais para filhos, e até já foi. Lembramos o ministro Vieira da Silva e a filha, que é a número 2 deste governo, mas, em modo geral, não é de pais para filhos, mas é de senhores para delfins. O senhor, o mandador, o rei entre aspas, que nós não estamos numa monarquia, mas é como se tivéssemos, é quase a mesma coisa, e depois ele nomeia o que o vai seguir. É realmente uma monarquia um bocado enviesada, um bocado atrasada, nem sequer tem sangue real, tem tudo sangue plebeu, mas mal se apanham no poder, deixam imediatamente de ser plebeus, passam todos a ser lordes, a todos a ser fidalgos. Os tribunais julgam. Mas os tribunais não trabalham, Sr. Presidente! Os tribunais julgam e responde o imigrante, mas os tribunais não trabalham, Sr. Presidente. Há 40 anos que não temos saúde, não temos educação... Há 40 anos que não temos saúde nem educação, diz o imigrante que está lá fora, mas sabe mais o que se passa cá dentro do que muitos portugueses que nunca daqui saíram. Não temos segurança, não temos justiça, até mas há 40 anos andamos a fazer o quê? Não se pode dizer. Mas cá que nós andamos? Há 40 anos andamos a fazer o quê? Pergunta ele. E coitado, Marcelo Filá tenta explicar seja o que for, a falar baixo, a ver se ele se cala. Mas o imigrante está habituado a lutar pela vida, está habituado a lutar muito e não se cala. 40 anos a mortalidade infantil era de quê? maior. Mas não estamos a falar... Não venha agora não venha ninguém com isso! Há 40 anos a mortalidade infantil... Agora vão-me perdoar e não sei se me vão cortar o vídeo por causa disto, se calhar sim. Mas quando um Presidente da República diz que estamos muito melhor agora porque há 40 anos a mortalidade infantil era muito maior, merecia uma chapada na mão, como se faz às criancinhas. Toma lá, portaste mal, toma lá. Um tal. Em 40 anos, em todo o mundo, mesmo na Tanzânia, a mortalidade infantil baixou. E estamos a falar de países ditatoriais. Isso não é argumento que se utilize num país civilizado, num país em que o povo seja respeitado pela classe política. E aqui está a prova de que a classe política não respeita o povo. Vir com a mortalidade infantil de há 40 anos é vir com a ciência de há 40 anos, que não tem nada a ver com a ciência de hoje. Absolutamente nada. O que digo eu é o seguinte, se tivéssemos o mesmo número de nascimentos que tínhamos há 40 anos, quando ainda nasciam crianças em Portugal, a mortalidade infantil seria bem maior do que era nesse tempo. Porque hoje temos as maternidades fechadas e há 40 anos tínhamos-las todas abertas. É isso que ele não diz, não é? Não tem nada a ver! Os senhores não resolvem nada! Não resolvem nada! Então o senhor não vê! Há 40 anos não há saúde! Eu tinha... Há 40 anos e não há saúde, os senhores não resolvem nada. Certo. 10 anos venho para o centro de saúde de Musa às 4 da manhã para ter uma consulta! 40 anos depois é igual! Então o que é que fazem os senhores? Há 40 anos ia-se para a porta do centro de saúde às 4 da manhã e 40 anos depois é igual. Ó Marcelo, vem lá com essa da mortalidade infantil outra vez, vem lá, a ver se isso pega. O que é que fez deste Pedrógão até agora? 5 anos o senhor e o Costa não fizeram nada.
O que é que fez desde Pedrógão? E em 5 anos o senhor e o Costa não fizeram nada. Fizeram, está enganado. Receberam 5 anos vezes 12 meses, não, perdão, vezes 14 meses o seu ordenado. Olha que é muita coisa. 14 vezes 5 anos, faça as contas, 5 vezes 4, 25, vezes 1, 5 e 2, 7. 70 ordenados, 70 vencimentos. Acham que é pouco? Acham que é pouco? Não fizeram nada e esta gente vai fazer palmas. Nós temos 30 indignados. Não faz nada. Não tem vergonha do trabalho. Tem que fugir. Não, senhor. O senhor sabe muito, é chantagem. Haviam de ser os portugueses todos como eu. Haviam de ser os portugueses todos como eu. Mas o problema é que não são todos, nem são meia dúzia, porque bastava que fossem 500. Vejam o que se passou nas ruas de Paris ontem e anteontem, e hoje já se calou tudo, não sabemos já o que se passa, já foi tudo abafado. Mas vejam o que se fez nas ruas de Paris ontem e anteontem. Quantos é que eles eram? 500? Não chegavam a 500. Puseram tudo a ferro e fogo. O senhor engana os portugueses. 40 anos depois continuamos. Que é que andou a fazer o PS e o PSD? E o senhor, ao tempo que lá está, o que é que faz, Sr. Presidente? Ao tempo que lá está, o que fez? Não é verde. Não é verde. Não, o senhor eu conheço. O senhor fala muito bem, é muito educado, mas não faz nada. Mas não faz nada. E já toda a gente percebeu isso. Não faz nada. Em 5 anos depois de Pedrógão, não limparam a floresta. Não fizeram nada. Desculpe que lhe diga incompetência. Eu sou imigrante e lá fora sinto-me triste. Do poder político, os tribunais julgam. Mas os tribunais não trabalham, Sr. Presidente. Há 40 anos que não temos saúde, não temos educação, não temos segurança, não temos justiça. Até mas há 40 anos andamos a fazer o quê? Não se pode dizer. Mas que é que nós andamos? Olha, há 40 anos a mortalidade infantil era de quê? Mas não estamos a falar. Não venha agora culpar ninguém com isso. Não venha culpar ninguém. Não. Os senhores não resolvem nada. Não resolvem nada. Então o senhor não vê. Há 40 anos não há saúde. Eu tinha 10 anos, venho para o centro de saúde de Mursa às 4 da manhã para ter uma consulta. 40 anos depois é igual. Então o que é que fazem os senhores? Ele sabe, mas há uma coisa que ele não faz. É nada. Ele só sabe e manda apurar, e ainda não apurou, ou está para apurar, ou vai apurar um dia qualquer, mais tarde, sei lá, quando deixar de ser Presidente da República, passado 10 anos, escreve um livro, o livro das apurações, ou das apuradelas. Era melhor ser o livro das apuradelas, ficava melhor para o Marcelo. As minhas apuradelas. Ele com 80 anos a escrever aquele livro e toda a gente na primeira fila na sua apresentação. E quem é que seria o apresentador desse livro? As minhas apuradelas. Só pode ser um. Gugu da ONU. Gugu da ONU, esse nem sequer apura, esse só mete ao bolso, apura o dinheiro que lhe dão ao fim do mês, mas esse não é 7.500 euros, não, fala-se em 300 e tal mil, ninguém sabe ao certo, com despesas pagas, esse é que tem apurado bem, e as alterações climáticas, vamos morrer todos amanhã, ou mais tardar, depois da amanhã, bem, talvez só daqui a 3 dias, se não fizermos nada hoje, morremos daqui a 3 dias, vai um tsunami que nos engola todos. Gugu da ONU, o que mete as alterações climáticas na agenda. E este tipo ganha a vida com isto, a ganhar centenas de milhares de euros, a ganhar a vida com o pânico das alterações climáticas. Bom, e aqui temos um primeiro dia em que as coisas correram mal a Marcelo. Já estavam a correr mal, como disse no início deste vídeo, e continuam a correr pior. E eu tenho um dedo que adivinha, que me diz que até ao final da semana muita coisa vai piorar. E vou deixar aqui uma pergunta no ar. Imaginem vocês, imaginem só, isto sou eu com as minhas aleivosias, com as minhas imaginações de adiantado mental. Imaginem vocês que, por hipótese, se viria a descobrir que mais alguém também se demitiu, resignou, da TAP e também recebeu 500 mil euros. E imaginem agora que esse alguém, que eram mais do que 2 ou 3 ou 4 ou 12 pessoas, e imaginem agora que uma delas recebia o triplo das outras. Por exemplo, 1,5 milhão, que é o que estava pelos vistos no contrato. 1,5 milhão,
E aquela senhora, Alexandra Reis, só recebeu 500 mil, tanto que o Marcel Fi vem dizer que ainda tivemos sorte, porque ela tinha direito a receber 1,5 milhão. Agora imaginem, por último, já eu sei que estou a puxar demais, estou a pedir demais pela vossa imaginação, mas imaginem que uma dessas várias pessoas que se demitiram ou se resignaram e que receberam ou 500 mil ou 1,5 milhão, imaginem vocês que seria mulher de um ministro, de um atual ministro deste governo. Conseguem imaginar isto? Bom, eu vou-vos dizer o seguinte, se isso for verdade, daqui a 3 dias já se sabe. E aí é que as coisas vão bater mal. Um grande abraço e até à próxima. O senhor não faz nada. O senhor anda aqui sem fazer nada. Meus caros, o nosso ainda Presidente da República, no intervalo entre uma banhoca num lago e a sua presença na investidura de Lula, Drão, acompanhado de Sócrates e Maduro, afinal Maduro não esteve para se misturar com gente de baixo nível e não apareceu. Foi só o Sócrates e o Marcelo e mais o presidente da Guiné e desses países assim de grande importância mundial que estiveram lá todos. Bom, então o nosso presidente decidiu gravar esta coisa que vamos ouvir. Não há nada mais sem saborão do que isto, mas enfim, a seguir André Ventura vai comentar e eu no final comentarei também este brinde, esta prenda de princípio de ano com que ele nos brindou. É mais do mesmo, mas pronto, vamos ouvir e depois falaremos no final. Muito boa noite, portugueses. 2023 pode vir a ser, no mundo, na Europa e em Portugal, o ano mais importante até 2026, se não mesmo até 2030. Há um ano, a pandemia parecia estar a converter-se em endemia. Há um ano, a diplomacia parecia estar a vencer a guerra. Há um ano, apesar dessas incertezas, acreditava-se que o mundo e a Europa iam recuperar economicamente, normalizar o comércio internacional, controlar a subida dos preços, atenuar as desigualdades, retomar aquilo que parara em 2020 e 2021. Há um ano, em Portugal, acreditava-se que o PRR, mais o Portugal 2030, mais o Portugal 2020, ou seja, os fundos europeus, somados ao turismo e ao investimento estrangeiro já em alta, iriam fazer de 2022 o ano da viragem. Portanto, a assunção de que sem a Europa não somos ninguém, não conseguimos sequer ganhar para nosso sustento. O PRR, a bazuca, o 2020, 2030, 2000 e o raio que o Esparta, quer dizer, se não for a Europa a dar-nos as migalhas para nós conseguirmos pôr a cabeça fora d'água, nós estamos mesmo afogados. O problema é que isto já acontece desde 1986 e não é esta a última vez que vai acontecer, infelizmente para todos nós, porque enquanto estivermos subsidio-dependentes da Europa e continuarmos a esbanjar os milhões que a Europa nos dá, não vamos a lado nenhum. Era isso que devia dizer o nosso Presidente da República agora, esqueceu-se. Há um ano, estava-se a um mês de saber no nosso país em que termos seria escolhido quem lideraria politicamente essa viragem. Por outras palavras, 2022 parecia ser um ano de desconfinamento, de viragem, de esperança no mundo, na Europa, em Portugal. E em Portugal cabia aos portugueses, com o seu voto, escolherem quem daria a voz a esse tempo de esperança, porque de desconfinamento e de viragem. Um ano depois sabemos mais. Sabemos que a pandemia não desapareceu em algumas áreas do globo. E o que é que nós temos a ver com isso? Isso é importante. Um ano depois sabemos que a guerra ultrapassou a diplomacia sem a certeza quanto ao tempo e aos efeitos. Não, um ano depois não sabemos nada sobre a guerra porque a guerra ainda não tinha começado. Começou no dia 24 de fevereiro, portanto não foi um ano depois. Um ano depois sabemos que o crescimento no mundo não existiu ou foi insignificante. O comércio internacional não se normalizou. A subida dos preços disparou. A pobreza e as desigualdades da guerra somaram-se à pobreza e às desigualdades da pandemia.
Pois, mas isto apesar do que nos garantiu Costa, que nos dizia quando a guerra estava para começar que Portugal não estava exposto, era dos países que estava menos exposto à guerra, porque estávamos muito longe e não adquiríamos produtos à Rússia e a energia também era só 1,5, mas depois era 4,5 e agora é o que se vê. Tudo mentira, certo? Um ano depois sabemos que a Europa se viu forçada a ocupar-se mais tempo com a guerra e com a reação à dependência na energia e na inflação do que com os fundos europeus, como usá-los e controlá-los, com o crescimento das economias, com as suas reformas internas, com o seu papel global no mundo. Pois claro, porque tal como tinha acontecido com a pandemia, o que aconteceu? Toda a gente se virou para a guerra desta vez, há 2 anos foi para a pandemia, só havia pandemia no mundo, não havia mais nada, não havia mais nenhum problema, até nem havia mais nenhuma doença, só havia mesmo aquela. E deste caso agora foi exatamente a mesma coisa, mas relativamente à guerra. Só há um problema no mundo, é a guerra. E a Ucrânia tem que ganhar a guerra. Portanto, a Europa toda vai ajudar a Ucrânia a ganhar a guerra e a Europa toda não faz mais nada senão isto, ajudar a Ucrânia a ganhar a guerra. Que não a ganhará nunca na vida, mas continuaremos nós a pagar isto tudo e no final pagaremos a reconstrução da Ucrânia também, quando a Ucrânia não ganhar a guerra. Um ano depois sabemos que Portugal aguentou melhor do que alguma Europa no crescimento, no turismo, no investimento estrangeiro, na autonomia energética, no déficit do orçamento. Desculpe lá, mas no crescimento não. Fomos dos países que menos cresceu. Isso é mentira. Mas sofreu e sofre na subida dos preços, no corte dos rendimentos, no corte dos salários reais, nos juros da habitação, no agravamento da pobreza e nas desigualdades sociais. Então, mas isso é tudo. O que é que há mais para além disto? Esses são os 6 fatores principais da economia, do nosso bem-estar na sociedade. Foram esses 6, isso é o que é o mais importante. O resto são outros parâmetros civilizacionais, ok? Mas estes são os principais, ou não? E é aqui que nós falhamos. Um ano depois sabemos que em Portugal, apesar daquilo em que estivemos melhor do que muita Europa... Marcelo, não estivemos melhor do que muita Europa em praticamente nada. Isso é, mais uma vez, mentira. 2022 não foi o ano da viragem esperada. E entramos em 23 obrigados a evitar que seja pior do que 2022. Embora todos saibamos que não há nenhuma condição para que 2023 seja melhor do que o ano que passou. Pelo contrário, vai ser pior em tudo. Talvez só numa coisa seja melhor, é o governo cair. Um ano depois sabemos que os portugueses escolheram dar maioria absoluta ao partido que governara nos 6 anos anteriores, passando a não depender, portanto, dos antigos apoios partidários, nem de um entendimento com o maior partido da oposição. E aqui vemos a bela maravilha que foi esta maioria absoluta. Podem limpar as mãos à parede. Portugueses. Por tudo isto, eu disse que 2023 pode ser, porventura, o ano decisivo até 2026, se não mesmo até 2030. Mas há mais razões para o ter dito. Decisivo porque nele se compreenderá se aquilo que de nós não depende nos ajuda ou desajuda no nosso futuro. A guerra está ou não está para durar? Por quanto tempo, como e com que fim? Os custos da guerra vão diminuir ou vão aumentar? A pandemia lá fora converte-se mesmo e definitivamente em endemia? A Europa conseguirá ter foco e vagar para resolver a questão da energia, travar a inflação e relançar o crescimento? E ainda para reformar-se, para criar condições para prever e financiar emergências, como pandemias ou efeitos da guerra? Olhe, Marcelo, a resposta para todas essas questões é não. A Europa não está em condições de fazer rigorosamente nada. Sabe porquê? Porque não tem líderes, não tem estadistas a dirigi-la. Só tem boys que vieram das Jotas, não só em Portugal, mas em toda a Europa, gente muito medíocre, intelectualmente muito fraquinha e que depois não tem sentido de Estado. Está ali tudo para tratar da sua vidinha, tal e qual como em Portugal. Temos realmente uma cáfila de políticos europeus do mais fraquinho que sempre houve, pelo menos desde o pós-guerra. Não temos ninguém de vulto neste preciso momento. Nenhuma pessoa, como já tivemos dezenas e dezenas delas a comandar a Europa, neste momento temos bola. É só bonecos, é só palhaços. E para poder encarar alargamentos a leste que não redundem em desilusões para todos? Ora, tudo isto não depende só ou essencialmente de nós,
mas depende de nós fazermos o que está ao nosso alcance. E o que é que está ao nosso alcance? Está ao nosso alcance agirmos lá fora para ajudar a encurtar a guerra, mas de modo a nela vencerem os valores e os princípios do direito internacional. E nunca deixando de criar condições para preparar o pós-guerra. O pagamento integral da reconstrução da Ucrânia é o que queres dizer? Está ao nosso alcance prevenirmos o risco do regresso da pandemia. Está mesmo. Então como? Está ao nosso alcance defendermos com outros as reformas da Europa, sem as quais não garantiremos a sua resposta económica e financeira, a sua preparação para mais alargamentos e, o que é essencial, o seu reforço no mundo, até para garantir a paz. Isso quer dizer bola. O que acabaste de dizer é bola. Espremido é zero. Está ao nosso alcance tirarmos proveito e uma vantagem comparativa, que é muito rara na Europa e no mundo democrático, e que se chama estabilidade política. Ui! Estabilidade quê? Com 11 demissões em 9 meses e mais 3 broncas de incompatibilidades, onde é que está a estabilidade? Ó Marcelo! Ademais, com um governo de um só partido, com maioria absoluta. Olha lá a estabilidade que um só partido com a maioria absoluta tem dado a Portugal. Estabilidade, bola. Escândalos, em barda. Estabilidade, zerinho. Mas por isso mesmo, com responsabilidade absoluta. Estabilidade que só ele, governo e a sua maioria podem enfraquecer ou esvaziar. E Costa consegue enfraquecer e esvaziar. 2 em 1. Ou por erros de orgânica, ou por descoordenação, 2, ou por fragmentação interna, 3, ou por inação, 4, ou por falta de transparência, 5, ou por descolagem da realidade. 6. É por isso mesmo, descolagem da realidade, que traz tudo consigo. Costa consegue fazer um 6 em 1. Há bocado disse que era um 2 em 1, mas não, é um 6 em 1. Calma, é tudo isso. Está ao nosso alcance tirarmos proveito, neste tempo de guerra e de instabilidade noutras paragens, da situação privilegiada de paz e de segurança para atrairmos turismo, investimento externo e localização de recursos humanos qualificados. Oh Marcelo, mas nós andamos há 40 anos a tentar isso. O que é que tem impedido a classe política mais corrupta do mundo de conseguir exatamente isso que é o que andamos a falar há 40 anos? Vamos continuar mais 40 a falar no mesmo? Falar, falamos. Conseguir, bola. Caput, não se consegue nada. Está ao nosso alcance o tirarmos proveito de fundos europeus, que são irrepetíveis e de prazo bem determinado. Ui, mas isso é a coisa que nós fazemos bem. Provavelmente a única coisa que nós fazemos muitíssimo bem. Tirar partido dos fundos europeus. Meter ao bolso. Mais milhões. Mete outro bolso. Já não há bolsos que cheguem. Os milhões sempre a vir. E o desenvolvimento, zero. Desenvolvimento, nada. É só corrupção. Compadrios, corrupção. Arranjarem boys para todo lado. Metê-los em todo o sítio. E é com o dinheiro da Europa que temos feito esta pouca vergonha ao nosso país. Esbanjar tudo e entregar o resto, as últimas migalhas, a quem se recusa a trabalhar e a quem está o dia inteiro ao alto. É o que temos feito com os dinheiros europeus. Ora, tudo isto está ao nosso alcance. E nunca me cansarei de insistir que seria imperdoável que o desbaratássemos. É um cómico, este Marcelo é um cómico. Seria imperdoável que o desbaratássemos. Marcelo, não temos feito outra coisa há 40 anos, desde 1986 que não temos feito outra coisa. Marcelo, onde é que tu tens andado, meu rapaz? Ai, que distraído. 2023 é decisivo, assim, porque se o perdermos, a intervenção internacional, a atuação europeia, a instabilidade que produza resultados, que seja eficaz, a oportunidade de atração de pessoas e meios, a uso criterioso e a tempo de fundos europeus. Isso, para aí. Essa é a única coisa que vamos conseguir. Caracalhol. De nada servirá a consolação de nos convencermos de que ainda temos 2024, 2025 e 2026 pela frente. Um 2023 perdido compromete irreversivelmente os anos seguintes. Claro, tal como o 2021 perdido, o 2020 perdido, 2019 perdido, 18, 17, 16, 15, 14, 13... Até porque será o único ano, até 2026, sem eleições nacionais ou de efeitos nacionais. 2024, 2025 e 2026 serão um longuíssimo período de constante campanha pré-eleitoral e eleitoral.
que é a única coisa que os políticos portugueses sabem fazer. Andar em campanha para serem eleitos, para ganhar o coisa, meter ao bolso, toca andar, sempre para a frente, sempre para a frente. E o país sempre para trás. Portugueses, este ano que hoje começa, naquilo que depender de nós, tem de ser um ano ganho. Para todos. Para todos, há uma parte que tem sempre o ano ganho. São os políticos que têm o ano ganho, os 4 anos ganhos. Só os outros portugueses é que não. Os que estão fisicamente mais próximos de nós. Os que estão espalhados pelo mundo, comunidades que nos são queridas, militares e civis que admiramos ao serviço da pátria comum. Originários ou até nós chegados e acolhidos. Mais jovens ou menos jovens. Aqueles poucos que mais podem ou, sobretudo, os muitos que menos podem e mais sofrem. Será impressão minha ou de vez em quando dá-lhe assim umas travadas e depois fica sem saber? É o teleponto, se calhar é o teleponto que parou ali, ele não sabe trabalhar com os pés, o da direita e o da esquerda, o teleponto anda para cima e para baixo. Oh Marcelo! Aqueles que nunca desesperam e aqueles que quase desistiram de esperar. Já basta o que não depende de nós para nos preocupar ou amargurar. Não desperdicemos o que só de nós depende. Depois de quase 2 anos de pandemia e quase 1 ano de guerra, é tempo de voltar a sonhar. Pelos portugueses, por Portugal. Está bem, mas sonhar com o quê, Marcelo? Com mais uma viagem a um país tropical para dar mais uns mergulhos, numa lagoa, numa praia, hotel de 5 estrelas, Falcon da Força Aérea. Sonhar com o quê? Tu podes sonhar com isso tudo, o resto do povo só vê problemas à frente. O teu sonho sabemos qual é. Agora, o nosso sonho era o de termos uma vida digna, era só isso. Mas para isso era preciso que a classe política portuguesa não fosse a mais corrupta da Europa. Os teus amigos todos, estás a ver? Da esquerda ao centro, à direita não. À direita temos um partido que vai acabar com isso tudo. Mas da extrema esquerda até ao centro é tudo amiguismo, é tudo compadrio, é tudo miséria, é tudo desgraça. E o povo para baixo. Vamos acabar com isso. Sonhar para mim é exatamente isso. É acabarmos com isso, olha, já este ano de 2023. Isso é que era um sonho lindo. Oh Marcelo, que sonho lindo. Muito boa noite e muito bom ano para todos vós. E agora a reação de André Ventura a este pastel. Bom, boa noite a todos e um bom ano. Eu penso que temos que ver isto sempre das duas formas. Por um lado, o Presidente da República não quis ser um fator de instabilidade, e isso é positivo. Assumiu isso e deixou claro nas notas que fez ao Governo, mas fugiu aos temas que neste momento estão a preocupar os portugueses. Não apenas os sucessivos casos em torno do Governo, em que não houve um alerta vermelho e devia ter havido. Os portugueses estão preocupados com a desagregação do Governo, com a degradação do Governo, e devíamos ter tido esse alerta vermelho por parte do Presidente da República. Os sucessivos casos de corrupção que têm vindo a melindrar a autoridade do Governo e o prestígio político do Governo, devia ter existido um alerta vermelho, e esse alerta vermelho também não existiu, e o Governo vai sair, como só viu ainda agora, pela declaração do secretário-geral adjunto do Partido Socialista, o Governo vai sair a sentir-se mais impune em matéria governativa, e não é certamente isso que os portugueses desejam, aliás, segundo os vários estudos de opinião que temos. Portanto, esta mensagem do Presidente da República é uma mensagem que se compreende no sentido em que o Presidente não se quer tornar ele próprio num fator de instabilidade e quer assegurar que os fundos de 2023, em 2023, vão ser bem executados e vamos ter uma certa fiscalização dessa utilização, isso é positivo, mas falhou no que é neste momento, ao momento em que estamos a falar, o principal objetivo que tem que ser salvaguardado, e esse objetivo é dar um alerta vermelho ao Governo, no momento em que passamos por uma das maiores crises políticas dos últimos anos, com 11 ministros demitidos, com sucessivos escândalos à volta do uso de dinheiros públicos e de corrupção, de confronto com a justiça, e esse alerta vermelho não foi dado. Nesse sentido, eu acho que é uma mensagem que ficou aquém do que poderia e deveria ter sido a mensagem do Presidente da República,
neste início de 2023 e quando estamos a viver ainda essa crise política e a vamos viver ao longo das próximas semanas, necessariamente, no Parlamento e no país. Para terminar, isto significa que, compreendo a cautela do Presidente da República, compreendo algum recato do Presidente da República nos recados que quer transmitir ao Governo. O Presidente da República tem tido esse cuidado ao longo dos vários anos do seu mandato, mas eu entendo que neste momento, essencialmente por causa da crise e por causa dos sucessivos casos de corrupção, devíamos ter tido um alerta vermelho e não tivemos, e isso ficámos a perder. Obrigada, André Ventura, pela sua reação à mensagem de Ano Novo. E pronto, meus caros, foi esta a reação institucional de André Ventura, do Chega. Eu sou bastante mais pragmático. Eu, em vez de estar a perder este tempo todo a analisar, enfim, um pacote de desinformação, de fediveres, de frases feitas, que todos os anos é a mesma coisa. Eu, para Marcelo, tenho apenas 5 palavras. Não uma, mas 5. 5. Vai dar banho ao cão. Um grande abraço. Até amanhã.